Este documentário tem como iniciativa conscientizar, educar, explicar o que é o lixo eletrônico e também mostrar os danos que eles causam ao meio ambiente e às pessoas. O lixo eletrônico, ele advém principalmente da sociedade moderna. De muito tempo para cá, nas últimas décadas, o que a gente percebe é o seguinte, que a sociedade, por essa questão de consumo, a economia vive muito da questão do consumo. Essa questão do consumo gerou uma coisa chamada obsolescência programada. Essa obsolescência programada faz com que muitos produtos que sejam produzidos tenham um tempo de vida curto. Para quê? Exatamente para obrigar o consumidor a comprar de novo o mesmo tipo de produto. Então, essa obsolescência programada, a gente observa muito isso nos telefones celulares, a gente observa muito isso em aparelhos DVD, em televisões. Por quê? Porque você compra um equipamento eletrônico, né, você imagina que esse equipamento eletrônico vai te durar aí uma década, né, que seja, e muitas vezes ele dura 6 meses a 1 ano, principalmente telefones celulares. Tem também a questão do consumismo da própria população, que compra um celular hoje, amanhã tem um celular que tem uma outra função, tem mais uma câmera, o celular tem mais algum outro recurso, e as pessoas muitas vezes fica obsoleto o equipamento dele e ele vai lá e adquire um outro equipamento e aquele passa a virar um lixo, porque daí ninguém quer aquele equipamento. Então, o lixo eletrônico, o que é? É eletrodoméstico, tipo televisão, aparelho DVD, aparelho de videocassete, microcomputador, né, que hoje todo mundo tem um microcomputador, e os computadores é o que vive mais essa questão da obsolescência, né, porque o computador você compra hoje, a geração Pentium faz outro dia que aconteceu. E cada vez você tem novos microcomputadores que geram novos programas que precisam de mais bytes para rodar esses programas, e aí você tem um computador na tua casa que você tem que trocar esse computador, tem que dar upgrade nesse computador. Então, isso tudo vai gerando lixo ao longo do processo, entendeu? E todo esse problema do lixo eletrônico tem o seguinte: para você produzir esses tipos de equipamentos, você usa muito metal pesado. Além do consumo de energia, além do consumo de recursos naturais também que acontece. A importância da reciclagem do lixo eletrônico é igual para todos os lixos. Assim. Devido o lixo eletrônico ser composto de vários materiais, quanto mais tiver ações aí que promova essa reciclagem, é melhor para não ter mais lixos expostos por aí. Hoje em dia existem as empresas de telefonia móvel e entre outras empresas de eletrônico tem essa ação, e também é um requisito bacana para que o cliente, a população, ela leve em consideração isso antes de comprar o produto, pesquisar para onde vai, qual o destino desse lixo, onde tem postos aí de lojas autorizadas para poder recolher, né, esse material que não tem mais utilidade. Bom, aqui em São José a gente tem um programa de coleta de lixo eletrônico. Isso é feito tanto nos PEVs, nos pontos de entrega voluntária. Os PEVs são áreas onde a população pode levar gratuitamente pequenos volumes de entulho, eletrodomésticos, móveis usados, tipo sofá, etc., pneus, e recebe também lixo eletrônico. Placa de computador, mouse, teclado, televisão, videocassete, tudo isso. Esse tipo de material que já está quebrado ou que não tem mais serventia, pode ser entregue gratuitamente nos PEVs, e a gente tem PEVs hoje instalados em todas as regiões aqui da cidade. A gente tem 7 hoje instalados aqui em São José dos Campos, e a gente pretende chegar a 21 PEVs instalados para atender basicamente toda a população de São José. Nós temos também um outro tipo de coleta que é feito porta a porta. A Urban, que é a concessionária de resíduos aqui no município, a concessionária desse tipo de serviço aqui no município, ela tem um serviço que ela retira com agendamento prévio, casa a casa, esse tipo de lixo eletrônico. Então vamos supor, o munícipe tem um computador lá, ele quer trocar o computador dele, etc., e aquele computador ele não quer colocar na rua, aquilo virou um lixo para ele. Ele entra em contato
com a Urban, ou pelo site ou pelo telefone da Urban, ele entrando em contato, a Urban agenda o dia e a hora que ela vai fazer a retirada desse lixo eletrônico. Com isso, nós já conseguimos, desde 2009 até agora, retirar 125 toneladas de lixo eletrônico que estariam dispostos incorretamente aqui na cidade, ou jogado em áreas inadequadas, contaminando as pessoas, ou muitas vezes descartado dentro do lixo comum ou dentro do lixo reciclável, que não se deve. Lixo eletrônico tem que ser tratado diferentemente do lixo reciclável e do lixo comum, o lixo orgânico que a gente gera todo dia em casa. Então, não se deve jogar telefone celular, bateria, pilha, etc., dentro do lixo comum. Existe hoje essa forma de você coletar ou você entregar gratuitamente no pé. A Urban é responsável pela gestão integrada da limpeza urbana. Ela que faz o recolhimento desse tipo de lixo em São José dos Campos. O lixo eletrônico é geralmente composto por algumas substâncias tóxicas. Então não é aconselhável descartá-lo junto ao lixo domiciliar, lixo orgânico ou lixo reciclado. É preciso buscar o serviço adequado de descarte desses materiais. Aqui em São José dos Campos, a população tem duas opções: ou entrar em contato com a Urban, por meio do telefone 3944.000, ou levar esse material até um PEV, ponto de entrega voluntária, onde o descarte ocorre gratuitamente, a população não precisa pagar. O lixo eletrônico coletado pela equipe de coleta da Urban e também nos pontos de entrega voluntária vem para a estação de tratamento de resíduos sólidos, onde ele é armazenado, posteriormente desmontado. Cada equipamento é composto por uma determinada substância que contém um potencial tóxico de causar impacto ambiental diferenciado. Portanto, o processo de reciclagem e descontaminação é diferenciado para cada material. Países emergentes, que nem o Brasil, China, Índia, etc., não tem solução para essa questão do lixo eletrônico. Isso aí está juntando um material muito grande. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a média de população é que cada pessoa hoje no Brasil gera em torno de 500 gramas de lixo eletrônico por ano. Pode não parecer muita coisa, entendeu? Mas quando você contabiliza isso, você gera isso. Aí uma pessoa descarta uma televisão aí daquelas de tubo, né? Porque agora as televisões estão vindo digitais, então a televisão de tubo está entrando na obsolescência, então todo mundo trocando televisão digital, televisão de tubo. A televisão de tubo ela é altamente contaminante, ela tem chumbo, ela tem uma série de metais pesados na sua constituição e muitas vezes vai para algum lugar, vai para lixões, vai para aterros inadequados, as pessoas quebram aquele tubo, libera gás, libera o tóxico. Esse tóxico cai uma chuva em cima, infiltra, percola no solo. Quando ele percola, ele contamina o solo, ele contamina o lençol freático. Tá? E aí a gente tem um problema muito mais sério, que é ambiental, né? Isso sem contar no problema das pessoas que manipulam equipamentos eletrônicos, isso é os fabricantes. Você tem funcionários trabalhando nessas indústrias que muitas vezes acabam se contaminando com esse tipo de material, com esses metais pesados. E você tem também, depois de descartar esse tipo de material, muitas vezes inadequadamente, você tem as pessoas que se contaminam muitas vezes no meio de catadores, que vão no meio do lixão retirar esse tipo de material e acabam se contaminando também. Então ele contamina o solo, ele contamina o lençol freático, ele contamina o ar, né? E ele pode contaminar as pessoas que se utilizam desse material no processo de fabricação e das pessoas que também, que muitas vezes vão retirar esse tipo de material para tentar fazer reaproveitamento. Qual é o grande problema disso? A maior parte da água que a gente bebe vem muitas vezes do lençol freático, muitas vezes é água subterrânea, né? Água que se faz captação para você servir para a população. Qual é o problema disso? Quando você faz captação de água para você servir para a população, você faz análise de coliformes fecais, você faz uma série de análises dessa água, mas você não tem análise dessa água para todo tipo de metais pesados, que esse lixo eletrônico pode contaminar. Entendeu? Então muitas vezes você está servindo uma água que você imagina uma água de qualidade para a população, mas você não conseguiu identificar nessa água algum tipo de metal pesado.
algum tipo de hormônio, algum tipo de interferente endócrino que pode dar uma desregulação hormonal nas pessoas, entendeu? E isso acontece muito com metal pesado, porque hoje os tratamentos de água, eles levam em consideração alguns tipos de metais, mas não todos, que muitas vezes a gente tem no lixo eletrônico. Você tem contaminação muitas vezes do ar, quando você quebra um tubo de televisão, quando você quebra uma lâmpada fluorescente. Lâmpada fluorescente nada mais é do que um lixo eletrônico também. Uma lâmpada fluorescente ela tem o gás mercúrio. Esse gás mercúrio, a pessoa que está próximo da lâmpada fluorescente vai aspirar. Ela já está se contaminando com mercúrio. Mercúrio é altamente tóxico, né? Muitas vezes colocado em locais inadequados, bate a chuva, carrega aquele resíduo daquele material, aquele tipo de poluente, vem na água e cai no rio. Olha para você ver o nível de contaminação que isso chega. Além do lençol freático, além da água subterrânea, você pode também ter a contaminação da água superficial. Bom, o que motivou a gente trabalhar essa questão do lixo eletrônico, né, da gente dar uma importância para a questão do lixo eletrônico, é justamente o perigo que o lixo eletrônico oferece, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que a gente teve o entendimento de que isso realmente estava virando um problema, não só para São José dos Campos, mas principalmente para o Brasil e para o mundo inteiro gera por ano cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo inteiro, então é uma coisa absurda, né, o que se gera de lixo eletrônico no mundo. Vários países têm problema com isso e a gente começou a tentar para isso aqui em São José dos Campos também, começamos a levantar e levantar dados a respeito disso. O que a gente percebeu é que muitas vezes as pessoas não tinham conhecimento, as pessoas muitas vezes faziam a desmontagem desse tipo de material no quintal da sua casa, né? Tinha acesso a esse tipo de material, né? Então estava contaminando através da pele, né? Porque além da contaminação que a gente fala da água, contaminação, você tem contaminação pela pele também. Quando você entra em contato com determinadas substâncias, ela entra pela tua pele, ela é absorvida pela tua pele e ela tem efeito acumulativo, né? Principalmente o metal pesado, vários tipos de metal pesado, como mercúrio, como chumbo, etc. Quando você tem o contato com ele, seja o contato por via aérea, pela respiração, seja o contato pela alimentação, pela água, ou o contato do tato mesmo, você tem a absorção desse tipo de produto, ele tem efeito acumulativo no seu organismo. Isso é, cada vez que você tiver contato com esse produto, aquele produto você não excretou, isso é, você não perdeu. Ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e de repente ele vira um grande problema. Por exemplo, a gente tem vários casos de saturnismo, que é uma doença causada pela contaminação de chumbo, que é causado muitas vezes por bateria de carro, por manipulação inadequada desse tipo de material. Então, quando a gente notou que as pessoas faziam manipulação inadequada desse tipo de material, tentando recuperar ou tentando dar um outro uso para esse tipo de material, é que a gente realmente se atentou para o fato de que precisava ter um serviço especializado de coleta e principalmente de informação para a população. A população é a principal responsável por esse lixo, claro, e ela deve ter em mente que quando o produto comprado, sendo o telefone móvel ou o microcomputador, não estiver mais sendo útil para ele, tomar uma atitude de doação, ou de venda mesmo, de troca, e ter em mente que deve estender ao máximo a utilidade desses produtos. E uma mensagem curta assim, e útil é para a população pensar mais e comprar menos, né? Toma essa atitude aí que já ameniza bastante. Cabe ressaltar que São José dos Campos é um dos poucos municípios do país que realiza esse tipo de serviço com data e horário agendado. O
perigo do lixo eletrônico deriva de substâncias que representam perigo para a saúde e ao meio ambiente. É indispensável dizer que é preciso reciclar os aparelhos eletrônicos que não serão mais utilizados. O lixo eletrônico tem que ser tratado diferentemente do lixo reciclável e do lixo comum.